Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo aqueles que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua disseminação. 14. Mas quando vi que não andavam bem diretamente ou direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como é que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero estar orando por você mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que em nós está, em nós habita, Pai. Tudo é para a glória do teu nome, tudo é para a manifestação do teu poder, da tua graça. Nada é sobre nós, nada tem a ver conosco, Pai. Tudo tem a ver com o Senhor. Que eu e o Fernandinho sejamos como João Batista, Senhor, que queremos diminuir para que o Senhor cresça, porque toda glória é tua. Apontamos para o Senhor, e que cada coração tão amado, Senhor, nesta noite aqui, possa receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor veio para ministrar aos nossos corações. O Senhor já fez até aqui, mas vai continuar fazendo em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda lindamente ao Rei da Glória se você crê que Ele está aqui. Amém. Meus amores, eu gostaria da multimídia de um pouquinho aqui do teclado no meu retorno, porque se o Senhor trouxer qualquer direcionamento de canção, eu consigo ouvir a melodia, tá certo? Então me ajudem nisso em nome de Jesus. Meus lindos, eu quero falar nesta noite sobre algo que eu creio que todos nós, como seres humanos, nós passamos por isso e não estamos nem ilesos nem isentos. Eu quero falar sobre como ser resistente em meio às pressões. Quando a gente fala de resistência, nós falamos de continuidade. Quando a gente fala de resistência, nós falamos também sobre perseverança. Quando nós falamos de resistência, nós falamos sobre a capacidade de Deus dada ao homem, para que ele possa resistir àquilo que está à sua volta. Você resiste ao pecado, você resiste às tentações, você resiste à tentativa do inimigo de entristecer você. Você resiste circunstâncias e propostas que não são de Deus para a sua vida. Mas você muitas vezes também resiste à vontade do próprio Deus. Quando falamos de resistência, isso é abrangente. Não só resistimos àquilo que é mal, resistimos muitas vezes também àquilo que é bom, porque não temos o discernimento de que é Deus que está querendo fazer algo na nossa vida. E pela ausência de entendimento, nós estamos resistindo a uma porta que Deus está abrindo, achando que aquilo é fruto da nossa imaginação. Estamos resistindo a ideia que vem na nossa mente, porque não temos discernimento e achamos que aquela ideia é fruto da nossa imaginação. E como nós já sofremos em muitas tentativas semelhantes, onde nos frustramos, quebramos financeiramente, quebramos na tentativa de confiarmos em pessoas, muitas vezes quebramos a cara também, porque nos entregamos demais, nos doamos demais, então nos tornamos resistentes àquilo que é bom e àquilo que é ruim. Só que o grande problema de tudo isso é que nós precisamos entender que quando nós resistimos àquilo que Deus quer fazer na nossa vida, isso não é só uma posição de orgulho. Isso revela que nós não temos também um coração ensinável. Porque não é porque aconteceu algo de ruim no passado que vai acontecer no presente. Não é porque o primeiro templo de Salomão foi demolido pelos caldeus que o segundo vai ser. Foi, mas 70 anos após o Senhor Jesus. E é interessante que sempre é natural que as coisas ruins, elas fixem mais em nosso coração do que as coisas boas. E Satanás, sabendo disso,
Ele é especialista em tentar nos lembrar daquilo que de ruim aconteceu, porque Ele quer nos martirizar, Ele quer nos vencer emocionalmente, Ele quer tentar nos destruir, porque Ele sabe que se nós resistirmos àquilo que Deus tem para nós, Ele consegue nos paralisar, Ele consegue roubar de nós a ousadia, Ele consegue roubar de nós a fé, Ele consegue roubar de nós o acreditar, a esperança. E o nosso Deus, Ele é o Deus de toda esperança. E é interessante que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, a igreja da Galáxia era uma igreja extremamente forte, porque ela tinha muitos gregos e ela tinha muitos judeus. E era uma igreja regional, não apenas uma igreja local. A Galáxia se tratava de uma região. Então, naturalmente, quando Paulo escreve aquela igreja, ele escreve para trazer uma defesa de um evangelho puro. Porque é natural que com o crescimento de tudo aquilo que nós fazemos na vida, você vai enfrentando também maiores desafios. Por quê, pastores? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Você cuidar de 100 pessoas é uma coisa, você cuidar de 1000 é outra coisa. Tem as glórias, mas tem também os seus desafios. Se você hoje tem uma loja e de repente você ganha menos, pode ter certeza que tendo 10 lojas, você vai ganhar mais, mas a sua despesa vai aumentar muito mais, a sua dor de cabeça, também as suas preocupações. Por quê? Porque a quem mais é dado, mais é cobrado, porém, vem a capacidade do Senhor. Então a igreja da Galáxia foi uma igreja que cresceu muito. E naturalmente, quando o crescimento existe, é muito natural que as pessoas que vão chegando, elas cheguem com os seus dogmas, os seus pensamentos e as suas manias. E quantas vezes, até sem querer, nós chegamos, eu vou lá na igreja em Contas Águas para ver se eu me identifico. Aqui a palavra é pregada, louvores são cantados, mas quando você percebe, existe a raiz da igreja de onde você veio que te trava numa situação. Existe talvez a raiz dentro de você. Será que isso aqui é de Deus? Será que isso aqui está certo? E você começa a ser desconstruído pela palavra. Se algo for feito pelo homem, você tem que ser um bereano, como os crentes de Bereia, ir lá e confirmar se está escrito. Mas tudo aquilo que é pregado, à luz da palavra, que tem como centro Cristo e a sua palavra. A palavra não muda, não tem sombra de variação. Assim como a chuva desce e ela rega a terra, assim a palavra de Deus, ela cumpre aquilo que lhe apraz. O evangelho do Senhor, disse Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Atos, quando Paulo fala do seu chamado, ele disse: em nada eu tenho a minha vida por preciosa a mim mesmo, contanto que eu cumpro o chamado e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Ele disse aos Gálatas também: crucificado estou eu com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada com verdade, não se existe questionamento, porque o evangelho do Senhor, ele não é modificado. Jesus, ele disse aos discípulos: vocês farão as obras que eu faço e ainda as farão maiores, porque eu vou para o Pai. Agora tem um detalhe: se vocês creem em mim e creem na minha palavra, e Jesus ainda disse: todo ramo que está grudado na videira, que tem a vida da videira, João 15, que tem o sopro da videira, que tem o oxigênio da videira, esse vai produzir muitos frutos. Mas mesmo produzindo, vai ser podado, vai ser cortado, vai ser moído, vai ser treinado, vai ser alinhado, vai ser amadurecido para que produza ainda mais. Amém? Então o evangelho do Senhor, ele tem duas nuances. Ele traz alívio, aquele que carrega fardo, mas ele também traz o peso da responsabilidade, de que nós não estamos aqui para fazermos aquilo que nós queremos, mas aquilo que é certo. Tem hora que você não come porque você quer comer, você tem que comer porque você precisa ter saúde, e tem que comer o que é certo.
para evitar alguns problemas que você talvez já tenha no seu organismo. Alguns alimentos você tem que evitar. Você trabalha todo dia porque você tem conta para pagar. É grato a Deus, mas não é todo dia que você está disposto ou disposta. Não é só a questão de sono ou cansaço. É de aguentar pessoas que são carne de pescoço até no seu trabalho. E você tem que suportar e tolerar algumas coisas, porque você entende que precisa daquilo. Assim é a sobrevivência espiritual e emocional. Se o ser humano não fizer, se ele não estiver em busca de comer de Deus, de beber do Senhor, foi o que Jesus disse: só tem vida se de mim se alimentar. João capítulo 7, todo aquele que de mim se alimenta, por mim também viverá. Então foque na palavra. Não perca o foco da palavra. Até uma coisa que é um exemplo sobre foco. Tem nada a ver, mas foi até engraçado. Quando eu vejo o pastor Gledson na academia, eu falo: pastor, dá uma aliviada, porque hoje é dia de culto. No dia que ele vai pregar, o senhor vai pregar. Irmãos, hoje eu fui para a academia, inspirado pelo Fernandinho. Quando eu vi que ele estava malhando e suando no stories, eu falei: vamos embora também. Tem irmãos que inspiram, né? Aí de repente eu chego lá, está pastor Gledson lá na esteira, e eu disse: eu agora vou ser um maratonista, vou fechar com chave de ouro aqui. Botei para correr. E o pastor: o senhor vai pregar hoje à noite. Eu digo: não tem problema, aqui é o cardio, botei para correr. Aí o pastor, na hora que ele foi embora, como é que a pessoa está a toda velocidade na esteira e quer ser carinhoso e abraçar alguém? Não tem como. Eu correndo, eu fui tentar abraçar ele e ia levando uma queda, pastor. Ele disse: meu Deus do céu, que livramento. Se o senhor me abraça e cai, eu ia me sentir culpado. Eu disse: fica tranquilo, pastor. Mas exemplo, eu sei o quanto eu te amo e o quanto você me ama, né, meu lindão? Mas aquela hora não era hora de abraçar, era hora de correr. Então eu perdi o foco da corrida e fui tentar abraçar e ia levando uma queda. Então muitas vezes, o que é que eu estou trazendo como exemplo? A gente quer fazer tudo de uma vez. Então você não perde características porque você está focado em uma coisa por vez. Quando nós queremos abraçar o mundo e fazermos tudo ao mesmo tempo, é natural que você deixe algo inacabado, é natural que algo caia da sua mão. É gente que quer pegar muita bagagem numa hora só, vai derrubar alguma coisa no chão. Por quê? Porque você quer ganhar tempo, você não quer dar outra viagem no carro, você não quer voltar e você quer levar tudo de uma vez. Então de repente o apóstolo Paulo, ele chega na carta aos Gálatas falando sobre o seu chamado. Ele começa a dizer: eu, apóstolo Paulo, apóstolon, grego, enviado. O que quer dizer a palavra apóstolo? Enviado, aquele que firma, aquele que abre, consolida igrejas, trabalhos, ministérios, chamado pelo Senhor Jesus. Então ele começa logo falando que estava ali em nome do Senhor, e começa a defender o respaldo do evangelho, que qualquer outra pessoa que pregasse um evangelho diferente daquele, seria maldito, anátema. E é interessante que o que estava acontecendo é que os judeus convertidos, por isso que eu falei de Manias, eles estavam querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja, querendo trazer a circuncisão, dizendo que os gentios também, para serem crentes e serem salvos, precisavam se circuncidarem. Até os novos judeus que estavam nascendo. Na verdade, ali a circuncisão que era para os judeus, na nova aliança não foi estabelecida como sendo algo que era necessário a respeito da salvação. Tudo aconteceu porque Jesus cumpriu a lei, mas a nova aliança, ela é consolidada após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então de repente o apóstolo Paulo, ele fala do seu chamado. Ele repreende as pessoas porque tudo estava misturado. Você colocar a casa em ordem, quer crescimento, quer viver o melhor de Deus, vai viver. Deus vai colocar nas suas mãos o melhor dessa terra, espiritualmente, ministerialmente, a sua casa, no seu trabalho. Deus vai te fazer desfrutar de dias de glória, de testemunho. Mas a quem mais é dado, mais é cobrado. Isso vai exigir de você um temor maior, isso vai exigir de você um comprometimento com Deus maior. Por quê? Porque nós precisamos
entender que nada daquilo que nós temos, nem o dom de pregar, nem o dom de cantar, nem o dom de tocar, nem as vendas que nós realizamos vem de nós. Tudo vem do Pai das luzes, tudo vem do Senhor e volta para Ele em glória. É o que Davi disse: tudo que eu tenho vem de ti e torna para o Senhor. Se eu alcanço vitória sobre os meus inimigos, vem de ti. Se o Senhor proveu o ouro e a prata, também vem de ti. Então tudo vem de Deus. Aí de repente, os judeus começam com força na região da Galácia, na igreja dos Gálatas. Aí de repente Paulo sabe que Pedro estava naquela igreja, ajudando a fundamentar aquela igreja. Um grande evangelista, um grande apóstolo, um homem usado por Deus, um homem que até a sua sombra curava. Se os lenços de Paulo curava, ali a sombra de Pedro curava. Um homem cheio de ousadia, um homem que chegou em Atos dos Apóstolos e pregou, e quase 3.000 almas foram batizadas. Um homem que chegou para um homem à porta do templo, ali no capítulo 3 de Atos, e disse: levanta e anda. Quando ele disse: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que temos que é Jesus te daremos. Pedro, um homem ousado que chegou para Ananias e Safira e teve a revelação. Quando Deus, ele disse: eles pegaram parte do lucro e eles esconderam. E naquele momento eles foram fulminados pela mentira que exteriorizaram. Naquele momento também nós vemos Deus usando tanto o apóstolo Pedro, ali no livro de Atos, o homem que viu as coisas descendo do céu, o lençol aberto, e ele queria saber como pregar aos gregos, como pregar para as pessoas. E o Senhor diz a ele: não chame de impuro o que eu purifiquei, autorizando ele a levar o evangelho a todos. Mas é em Atos que nós vemos que em Antioquia, pelo testemunho e pelos frutos, capítulo 10 e 11, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos vem do original pequenos cristos, a réplica daquilo que Deus é. É como a palavra imagem e semelhança. Nós fomos criados lá, como a palavra do Senhor nos mostra em Gênesis, a imagem e semelhança de Deus, com o seu caráter e com a sua semelhança, a sua imagem corpórea. Se alguém disser para você: olha, a figura de Deus é de um leão, é disso, não, são simbologias. A figura de Deus é uma aparência humana, porque a palavra, Deus nos criou e nos formou a sua imagem. Vem do original hebraico réplica, pequenas réplicas. Então desconstrua que Deus é aquele ser que você nunca viu. Ele é em glória, Ele é poderoso, mas a palavra diz, também o Salmo diz: Ele tem mãos e Ele apalpa, Ele tem olhos e Ele vê, Ele tem boca e Ele fala. Não é só uma linguagem para chegar ao nosso entendimento, é a essência daquilo que Deus é. Então de repente, Pedro ajudando a igreja na Galácia, ele começou a comer com os gentios. E foi ele mesmo, pastores, que recebeu em Atos a autorização dada por Deus e a revelação, quando ele teve a visão do lençol que descia, e quando ele foi até a casa de Cornélio, exatamente para pregar o evangelho aos gentios, que eles foram batizados. Foi ele mesmo que recebeu de Deus a revelação de que o evangelho era para os gentios também. Então de repente ele começa a comer com os gentios, a apacentar os gentios. Só que o judaísmo ainda tinha a sua força. Como era uma igreja mesclada entre gregos e gentios, cada um quer dar sua opinião. Só que os gregos não tinham, os gentios, muita força. Nós somos considerados gregos e gentios. E é interessante que, naquele momento, os judeus começaram a dizer: não, esses gregos, esses gentios precisam passar pela circuncisão. E querendo impor práticas do judaísmo àqueles que eram gentios. E ali Pedro, por medo da pressão,
por medo daquilo que lhe pudesse acontecer, diz a palavra que ele começou a dissimular, ele e os outros, ele começou a modificar bipolaridade, vou falar aqui claramente, né? A sua personalidade, ele comia com os gentios, ele bebia com os gentios. Quando chegou da parte de Tiago, que era um judeu, aqueles que eram judeus convertidos, porém que queriam colocar também as práticas do judaísmo dentro da igreja, obrigando os gentios a praticarem o que o judaísmo praticava. Então de repente Pedro deixou de comer e de apacentar os gentios e passou a estar com os judeus. Por quê? Porque os judeus estavam nos sinédrios, eram os principais responsáveis pelas perseguições, e ele tinha medo daquilo que lhe pudesse acontecer. Então ele estava sendo pressionado a negar um evangelho puro, único e verdadeiro, para aceitar um evangelho mesclado, por causa da sua posição, por medo da morte. Em primeiro lugar, meu pastor, qual que é o primeiro princípio para que eu possa ter resistência em meio aos conflitos? Para que eu não dê o divórcio quando o meu casamento entrar em conflito, para que eu não saia da igreja de cara quando eu estiver em conflito, para que eu não abra mão de um sonho, de um projeto, porque a princípio não deu certo. Como é que eu vou agir? Em primeiro lugar, fala assim para o seu irmão: pare para ouvir a voz de Deus, e Deus vai te repreender. Fala para o seu irmão: mas tem um coração ensinável. Se você tem um coração ensinável, a questão não é errar, é aquilo que eu sempre digo: santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava. Esse é um hospital espiritual. Eu tenho falhas, você tem falhas, mas o que difere pessoas para pessoas é a humildade, é ter um coração ensinável, é entender que ninguém é dono da verdade a não ser o Senhor e a sua palavra. E eu tenho que aprender com o meu irmão, e ele tem que aprender comigo também. Eu tenho que saber ouvir, mas não só é ouvir, de dizer fala comigo, é de colocar em prática também. Quer vencer um conflito? Pare. Você está em conflito, não está? Não está em condições de resolver nada. Pare para ouvir a Deus. Pare para ouvir alguém de experiência, porque talvez nem você está tendo noção, nem está enxergando a gravidade daquilo que você mesmo está fazendo. Então de repente, quando Pedro volta para Antioquia, onde eles foram considerados como discípulos cristãos pela primeira vez, Paulo diz: eu resisti ele na cara. Eu enfrentei, eu cheguei para ele e falei: você está errado. Como é que você comia e apacentava os gentios? Como é que você estava com eles? Até Barnabé, que andou comigo, se deixou levar, até os outros também. O que é isso? Vocês estão trocando o evangelho do Senhor Jesus puro e verdadeiro para querer agradar pessoas. Segundo princípio: como é que você resiste a um tempo de conflito? Decida agradar a Deus em primeiro lugar e não aos homens. Paulo disse aqui em Gálatas 1:10: se eu vivesse para agradar os homens, jamais eu seria servo de Cristo. A palavra servo vem do original doulos, que quer dizer escravo. É Ele quem manda em mim, é Ele quem ordena sobre mim, é Ele que tem autoridade sobre mim, é Ele que diz: Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é grande, eu sou pequeno, eu sou limitado, eu sou falho, mas Ele é infinito e grande em glória e poder. Se você crê que esse é o nosso Deus, aplauda lindamente o seu nome. É Deus tremendo. Vai ouvir pessoas, vai, mas fique com o que Deus te falou. O que contrariar esta palavra não vem de Deus. O que contrariar o evangelho não vem de Deus. Nós temos a facilidade
de querermos tirar o cisco do olho do irmão, mas tem uma trave nos nossos olhos. Era tão bom que o erro dos outros e o pecado dos outros, que tanto nos incomoda, isso acontecesse conosco, que aquilo que nos incomoda nos outros, nós ficássemos também incomodados com os erros que nós praticamos e com os pecados que nós cometemos. Você fica chateado com alguém, mas você fica com você mesmo? Ou você é o detentor, eu sou, da verdade? Se eu prego essa palavra, ela é a verdade, mas se eu estiver fora dela, eu não tenho autoridade. Se eu não viver o que eu prego, e se eu não pregar o que eu vivo, eu não tenho autoridade para estar aqui. Eu prego o que eu busco viver, o que eu acredito, e a verdade que está escrita na palavra. O que passar disso vem do maligno. Por isso que a palavra diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Coríntios, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Segundo princípio, o que Paulo estava ensinando a Pedro é que ele precisava resistir. Ele resistiu ele na cara para que ele sentisse o que ele estava fazendo. Resista aos judeus. Resista a quem está tentando misturar a tua fé com outras coisas. Resista ao que está tentando fazer coligação com o que Deus tem para você e com as coisas que o diabo está te oferecendo. Resista à incredulidade. O evangelho não tem mistura, não. Não tem outro caminho, só tem um caminho. Não tem outra verdade, só tem uma verdade. Não tem outra vida, só tem uma vida. É Jesus. Não existe outro amor maior. Não existe outra palavra. Não existe outro pensamento. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só Cristo leva. E através da verdade que Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sabe como é que você se torna resistente? Meu Deus, eu escutei isso. Isso desagrada ao Senhor, isso está contrariando a tua palavra. Então eu não quero mais viver. Mas se eu estou em linha com a tua palavra, Senhor, eu não abro mão de quem tu és em mim e de quem eu sou em ti. O que Paulo estava dizendo a Pedro é: como é que você, sendo judeu, você não consegue praticar as coisas do judaísmo? Você está cobrando que os gentios pratiquem. Você não consegue fazer. Muitas vezes estamos olhando só para o nosso umbigo, quando olhamos o erro de alguém. Eu vou falar uma coisa para você que isso é muito forte. Pode parecer simples, mas sabe como é que você se torna resistente a um conflito? Tendo empatia com as pessoas. Porque quem não tem empatia não tem paciência. Quem não tem empatia chuta o balde. Quem não tem empatia não quer ouvir. Quem não tem empatia está certo o tempo todo. Mas se você se colocar no lugar da pessoa, que ela é um ser humano também, você não vai alisar o pecado dela não, mas você vai ajudá-la a vencer. Você vai ter misericórdia, você vai amar, você vai cumprir a palavra, amar o seu próximo como a você mesmo. O que nós precisamos é ter empatia. O que tem faltado na igreja, por isso que há tanta pedrada em gente que está até acertando, é falta de empatia. Se coloque no lugar daquele pai, daquela mãe, se coloque no lugar daquela família, daquele casal, daquele pastor, daquele membro que chegou na igreja e que está servindo com tanto amor e não pode nem deve ser tratado com ignorância porque é um voluntário. Preste atenção e olhe para as pessoas que estão à sua volta, para que você possa entender que se elas têm conflitos, erros, falhas e pecados, você também tem. Você pode não ser fraco na área que ela é, mas você também tem uma fragilidade que ela não tem. E nós precisamos entender que nos fortalecemos uns aos outros. Paulo diz: por isso que somos igreja, por isso que somos corpo. Por quê? Porque uns são mãos, outros são pé, ali outros são boca, mas o cabeça é Cristo. É Ele que governa todas as coisas. Então de repente
A falta de empatia. Como é que eu não consigo fazer algo e vou cobrar que alguém faça o que eu não estou conseguindo fazer? Como é que eu não consigo ser, mas eu olho para os outros? Você pode até cobrar. Se você também tiver humildade para ir para a cruz e disser para você, meu irmão, isso aqui é para você melhorar, mas eu sou tão falho, tão limitado e limitada como você. Você pode dizer ao futuro cônjuge, nós vamos nos casar, eu sou um ser humano diferente de você, mas eu te amo. Eu tenho limitações, eu tenho falhas. Você pode ser um ser humano diferente, mas eu tenho que ir com tua cara, meu irmão, porque no céu a gente vai conviver durante toda a eternidade. Se Jesus foi com a nossa cara, quem somos nós para... porque eu não tenho empatia com fulano. Você pode não querer ter intimidade nem afinidade, mas tem que saber se relacionar com todo mundo. Educação e gentileza não é uma questão de vir de berço, não. É uma questão de vir da palavra. Nem sequer Jesus desprezou o clamor de um cego. E porque nos achamos mais importantes e mais especiais e os donos da verdade, para selecionarmos com quem iremos falar ou não, ou nos relacionarmos. Repito, afinidade, amizade é uma coisa, mas educação é outra. Até no ambiente que você chega, você diz bom dia e boa tarde, sim ou não? Onde Jesus chegava, ele dizia, paz seja convosco. Comece a aprender a amar pessoas, independente de ser pastor, independente das diferenças. Tem que ter empatia. Muitas vezes gostamos de uma fofoca e mentimos dizendo que não, mas quantas e quantas falhas não temos. Você perdeu um ente querido, você tem empatia quando alguém perde também. Só quando você está na pele. Quantas e quantas pessoas disseram, no tempo que eu corria atrás das minhas filhas, quando pequena, ajudando ali a minha esposa naquele corre-corre, pastor, se fosse minhas, eu fazia assim, botava aqui sentado, dava um beliscão. Essa pessoa teve duas também. A menina só falta fazer cocô e xixi na cabeça dele. Eu era um pai perfeito. Já viu esse livro? Até que os meus filhos nasceram. Quem não é pai e mãe pode ler. Eu era um pastor perfeito. Eu vou escrever enquanto eu não era pastor. Certo? Amém? Amém? É muito fácil. Quem é que mais quer acertar aqui? Jesus e o pastor. Quem é que mais quer amar, que você se sinta confortável e bem? Se eu erro é porque eu quero errar? Não, é porque eu sou um ser humano. Se eu falho é porque eu quero falhar? Não. Eu tenho conhecimento de tudo, consciência de tudo? Não. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Até meu nome muitas vezes é usado, pastor André disse isso, eu falei, eu nunca falei isso. Eu coloquei isso, eu nunca falei. Eu me policio muito, eu não falo de ninguém, a não ser para abençoar pessoas. E de repente as pessoas, elas entendem o que elas querem entender e elas levam, sabe, como uma verdade, uma mentira. E elas são tão detentoras daquilo que as pessoas que escutam acreditam que é verdade. Empatia. Se você não tiver empatia pelas pessoas, isso não é psicologia, isso é palavra, você não consegue ter resistência. Porque resistência se fala de permanência. Uma pessoa que não tem empatia, quando chegar uma problemática para ele ou para ela, eu não tenho paciência para resolver não, vai você. Eu não aguento esse cliente não, vai você. Pode deixar de ganhar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Meu avô materno, ele conta uma história. Ele trabalhava no açougue. E ele, com muito esforço, ele criou 9 filhos. Minha avó, ela teve 12, mas se criaram 9. E naquele tempo, ele fornecia carne para muitos restaurantes. Ele queria mudar os móveis da casa, e ele era um homem que Deus o fez prosperar. Mas era um homem trabalhador, e ele saiu do açougue do jeito que ele estava, todo melado, com uma maleta de dinheiro dentro do carro. E ele chegou numa loja de móveis, pronto a trocar toda a mobília e a pagar à vista.
a mobília que ele ia comprar. Quando ele chegou todo melado, ele foi desprezado por 2 atendentes. Eu queria saber quanto custa isso aqui. Como é que um homem naquela condição, que estava no matadouro, no açougue aliás, teria condição de comprar aquela cama, aquelas camas, aqueles guarda-roupas, aquelas mesas, porque não só era uma, eram 2 mesas. Então de repente, pareceu para os atendentes loucura. E é interessante que o meu avô, ele tinha um sinal aqui. Era João Gomes o nome dele, mas chamava Malhado, por causa desse sinal. O dono da loja reconhecendo, ele disse: oxe, Malhado, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse: rapaz, eu já ia embora, porque eu vim aqui para trocar minha mobília, estou com dinheiro à vista ali no carro. E 2 funcionários seus não me deram crédito e não quiseram me atender. Ele disse: diga quem é que eu vou colocar para fora agora. Ele disse: não coloque não. Ele disse: não, a questão não é com você, a questão é que aqui, disse o dono da loja, entrou para comprar, quer seja uma pessoa humilde para comprar o mais simples, ou comprar a loja toda, ela tem que ser bem tratada. E ele dispensou os funcionários. Meu avô pegou as maletas de dinheiro do que ele tinha juntado e pagou toda a mobília à vista. Subestimaram ele pela aparência, assim como Davi foi subestimado. Falta de empatia. Cuidado que Deus pode te colocar à prova. Não é aquela pegadinha de internet não, mas pode chegar alguém para você, que você não dá nada, mas vai ser a pessoa que Deus vai usar como flecha para te abençoar. Porque Deus, Ele diz: não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor, o Rei da glória. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Empatia. Se você tem empatia, você tem paciência. Foi considerado pela psicologia que os melancólicos e fleumáticos são mais resistentes do que os sanguíneos e coléricos. Porque os coléricos brabos, eles vão para cima com tudo, mas eles com raiva, eles chutam um balde. Eles querem deixar. Já os pacientes, eles choram, mas eles são perseverantes. Empatia. Para finalizar, quando você vai ler a carta, as cartas de Pedro, aula para casa, ele vai dizer sobre Paulo, com a sua sabedoria e com as suas palavras, ele nos ensinou e nos repreendeu. Pedro foi humilde para reconhecer que ele estava errado. Reconhecimento é diferente de arrependimento. Primeiro você reconhece, mas você pode reconhecer um erro e não mudar. E quando você se arrepende, isso consiste na mudança de atitude. O que Deus quer é uma geração perseverante. Não é uma geração que venha hoje para o culto renovo e daqui a 3 meses venha de novo. Não é uma geração que hoje quer Deus, amanhã não quer. Hoje adora, amanhã não adora. Eu não posso ser guiado nem conduzido pelas minhas emoções. Eu tenho que ser conduzido pela palavra, pelo que é certo. Eu não vou tomar banho, está muito frio, mas tem que tomar banho, porque senão vai ficar grudento e grudenta também. Senão ninguém vai aguentar o seu sovaco. Colocar logo assim como nordestino, né? Sua axila, que é a mesma coisa. Então nós precisamos entender uma verdade. Preste atenção. Reconheça e mude no que você precisar. Assim você vai ter uma vida constante, resistente. Não chegue naquilo que o mundo diz e diga essa é a verdade. A primeira impressão é que fica mentira. Muitas vezes você precisa experimentar. Experimentar é você conhecer mais profundamente, é conhecer mais de perto. Deus quer uma geração que vai pregar, que vai prosperar, que vai refletir a sua glória, o seu amor, a sua graça. E Ele está nos preparando, Ele está te preparando para ser resistente. Pode vir a bomba que for, a lapada que for do inferno, você vai
prevalecer e vai permanecer, porque aquele que é a pedra de esquina angular, Jesus Cristo de Nazaré, Ele diz que contra a sua igreja as portas do inferno jamais, nunca prevalecerão. Ele diz na sua palavra que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus. Nenhuma arma forjada do diabo, diz Isaías, prosperará contra nós. Nós levantaremos a nossa boca e a condenaremos em juízo. Então entenda que Deus te fez para ser firme, constante e sempre abundante, florescendo, transbordando de óleo e de unção. Nunca viva na medida do limite, sempre transborde de Deus. Quantos querem isso aqui? Diga aleluia, joga a mão pro alto e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh glória!